A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs que têm nos acompanhado através deste trabalho de estudo da Palavra de Deus, voltado para subsidiar professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. Desde já quero agradecer a Deus por vossa importante e imprescindível audiência, rogar-lhe que também continue orando por nós, nos ajudando através dos comentários, divulgando esses vídeos que são muito importantes para nós e com certeza para todos que também têm assistido. Não deixe também, você que tem acompanhado, assistido, de se inscrever, de curtir, de comentar e de compartilhar. Mais uma vez, graças a Deus, estamos aqui para fazer o comentário da nossa última lição do primeiro trimestre de 2016, que trabalhamos uma temática voltada para as últimas coisas, mais conhecida na teologia como escatologia, o estudo das últimas coisas. E hoje temos assim chegado ao último tema de número 13, o destino final dos mortos, que vai abordar mais precisamente o período entre a morte e a ressurreição, conhecido também como o estado intermediário dos mortos. E nessa ocasião, está aqui conosco o nosso pastor João Barbosa, que é secretário da nossa superintendência, e também o nosso pastor Steven Ribeiro, que é o nosso superintendente. Aqui estamos reunidos para tratarmos deste tão importante tema, que tem tido assim várias visões nas mais diferentes correntes religiosas cristãs dentro da nossa teologia. E nessa ocasião, pastor João Barbosa, quero dizer que é um prazer mais uma vez estar com o senhor para tratarmos desse assunto, que certamente deve fomentar muitos debates calorosos, mas com certeza o cristão, o professor de escola dominical, com muita prudência deve conduzir e tratar apenas daquilo que venha a edificar. Então, o nosso primeiro tópico da lição vem falando sobre o estado intermediário. Então, ele pergunta: o que é o estado intermediário? Eu quero saudar a todos com a preciosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, expressar também a minha gratidão primeiramente a Deus por estar em paz com Deus e com os homens, principalmente com a igreja, e com saúde e poder falar um pouco da palavra de Deus neste abençoado momento, sobre um assunto que é da maior importância para o salvo em Cristo. Conhecermos o estado intermediário daqueles que morreram, sejam eles salvos em Cristo, ou sejam pessoas que nunca reconheceram o senhorio de Cristo como seu Salvador e Senhor. Para esses que conhecem o senhorio de Cristo e o aceitaram como Salvador e confessaram, porque a Bíblia diz que se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus Cristo, em teu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Ao morrerem, e vamos usar aqui a palavra morrer, exatamente no sentido literal, então seu corpo é sepultado com cerimônias, com evocação ao seu passado, com choro, com lágrima e até elogio à pessoa daquele morto, ali presente. Mas seu espírito, ele tem um destino. E esse destino são lugares específicos, até a morte de Cristo, conforme o sentimento dentro da teologia judaica, eles desciam ao seio de Abraão, onde ficavam um tempo e tinham um momento de gozo, de alegria, finalmente era um lugar de paz, a ponto de, com o tempo, ser chamado de paraíso. Claro que existe muitas especulações
com relação a essa vida pós-morte, onde está. E aquele que partiu sem confessar ao Senhor, aquele lugar que saiu de Abraão no Antigo Testamento, chamaram de Hades, e no Novo Testamento, chamado de Seol no Antigo e de Hades no Novo, que concentrava essa população que sai do mundo dos viventes, ou desse mundo físico, para o reino dos mortos. E que não ficam vagando, mas tem um lugar apropriado que Deus determinou, onde as pessoas ali aguardam ou o momento da sua ressurreição, quando o Senhor Jesus Cristo veio em glória para arrebatar a sua igreja, se for no caso dos salvos em Cristo, ou dos piedosos homens de Deus do Antigo Testamento. E se for o ímpio, eles vão para um lugar, ou iriam. Sabemos que Jesus trabalhou nas partes profundas da terra, ele se transportou a esse mundo dos mortos. E segundo Pedro faz um relato que ele pregou aos espíritos em prisão, quer dizer, vejam que o texto da Pedro diz em prisão, quando a longanimidade de Deus esperava ainda nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, porque Noé foi um pregoeiro. Mas alguns pensam que naquela ocasião, depois que ele foi assunto aos céus, porque antes disso, quando ele estava na cruz, que o ladrão da cruz, o da direita, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele disse para aquele homem moribundo: hoje, na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, ou seja, no Hades, dividido em duas partes, lugar de tormento e lugar de repouso, conforme é bem ilustrado lá na parábola do rico e Lázaro, em 16 do Evangelho de Lucas. E que estaria, segundo Paulo conta, ou pelo menos Paulo demonstra isto, que os mortos em Cristo hoje estão no paraíso, ou seja, no terceiro céu. Não mais no Hades. Não mais no Hades. E aqueles que... Quando é que houve essa separação, pastor? Essa separação, ela vale salientar que é um assunto polêmico dentro da teologia do nosso tempo. Quando diz que, quando ele subiu ao alto e levou o cativo o cativeiro, há uns críticos que dizem que isso não tem nada a ver com o transportar dos mortos do Hades, o seio de Abraão, da parte boa, saudável, para os céus. Mas o certo é que o apóstolo Paulo, quando confortava a igreja de Tessalônica e aqueles irmãos acerca dos seus entes queridos mortos, ele dizia, acerca da volta de Cristo, Deus os tornará a trazer com Cristo. Ou seja, Cristo não estava subindo da terra, mas estava descendo dos céus, dando a ideia de que eles estão descansando com Cristo na glória e voltam com Cristo para que seus corpos ressuscitem e eles sejam em corpo glorificado, partam para a eternidade. E os ímpios continuam lá até o dia do juízo final, ou seja, daquela lição que estudamos sobre o juízo do grande trono branco. Então, neste caso, esse estado intermediário é um lugar onde as pessoas que morrem ficam aguardando. A ideia, essa ideia existiu até entre os judeus, de um vagar daqueles que morrem. Isso não existe. Isso não existe. Dentro da parapsicologia, Champ, no seu comentário do Novo Testamento,
versículo por versículo, na introdução ao Evangelho de Mateus, ele conta uma série de experiências que foi feita em hospitais com estudiosos da parapsicologia e pessoas também que estudam isso do ponto de vista teológico para entender pessoas que tiveram morte cerebral e retornaram, que disseram que viram seus corpos, etc. Mas isso são coisas que contradiz muitos preceitos bíblicos e que o crente não pode, nem de longe, se fundamentar nesses fatos, porque não tem fundamento bíblico e nem teológico. Então deve ser deixado de lado, mas ficar no ensino puro e imaculado da palavra de Deus. E um dos assuntos mais importantes para estes fatos, que eu creio que o pastor Estives, que é uma autoridade nesse assunto, vai com certeza ampliar, que é aquela questão de Lucas 16, que aquilo ali é fundamental para o entendimento daqueles que já partiram, já morreram, salvos ou ímpios, onde eles estão no momento e o que fazendo. Ok. Aproveitando assim, pastor Estevam, já essa menção que o pastor João Barbosa fez, né, do capítulo 16 do Evangelho de Lucas, né, segundo escreveu São Lucas, que parece ser a melhor passagem, né, para que possamos discutir, né, o que de fato acontece quando o homem morre. Há verdades importantes sustentadas pelo cristianismo, né? E uma delas é de que há uma convicção, né, entre os cristãos verdadeiros que tomam por base a Bíblia Sagrada de que quem morre não tem a mínima possibilidade de regressar a esta vida. Reconhecemos a complexidade da temática, né, que estamos tratando, mas, no entanto, a Bíblia Sagrada nos conforta o suficiente para acreditar que existe um momento que antecede, né, que precede a morte, antecede a ressurreição. Ainda que esse momento aí, ele esteja cheio de inquietações por parte do homem, né, hoje, por não ter uma base, né, que lhe dê segurança, mas, no entanto, quem crê na mensagem do Evangelho não desfruta desse sentimento de inquietude. Então, para nós, o que é importante saber? O que é que a Bíblia nos oferece? O que é que o cristianismo nos oferece de fatos, de convicções acerca daquele momento em que o homem morre, a partir dali, o que é que a Bíblia diz acerca desse fato? Eu também quero cumprimentar todos, né? Evangelista Marcelo, pastor João Barbosa, com a paz do Senhor Jesus, e dizer que é uma alegria imensa, mais uma vez, estarmos colaborando, né, com esse programa. Agradecer a Deus também pela vida do nosso pastor presidente, que com certeza ele tem nos apoiado e tem concedido esse espaço, né, para este departamento da nossa igreja, que é a Escola Bíblica Dominical. E também eu quero tecer o meu agradecimento ao pastor Napoleão Falcão, né, que ontem trouxe uma mensagem, pastor João Barbosa, maravilhosa em nossa ceia, né, e até nos forneceu um material escatológico, né, para sustentarmos ainda mais nossos estudos bíblicos em cima da nossa lição sobre o destino final dos mortos, né? Louva a Deus pela sua vida. E até ele passou para a gente que acompanha, né? Passamos um link do programa e ele estava assistindo lá, né? Assistiu, e louvamos a Deus por tudo isso. Então, o pastor João Barbosa nos trouxe a introdução, né, desse esclarecimento que a Bíblia Sagrada
permite que a gente entenda desse outro lado que é tão debatido, é tão discutido, né? É tão especulado por todas as religiões, né? Quem um dia já estudou ou até mesmo tomou conhecimento através de livros, de filmes, de documentários, vai entender que cada religião ou cultura de determinado lugar, eles criam um modelo, né, para especular esse outro lado, né, que é chamado também por alguns de outro lado da vida, né, o além, né, e parece-me que a humanidade, as pessoas, elas dão muito ibope, né, a essa questão tratada. Tanto é que os filmes hollywoodianos, né, estão aí produzindo, faturando em cima dessas questões de coisas paranormais, de almas que vagam, né, procurando justiça. E quando o cristianismo, né, como a gente comentou, é o melhor caminho para se compreender esse aspecto, esse lado. Não existe outro caminho, outra cultura, outra religião que esclareça e seja mais precisa do que o cristianismo. Então é deixado para nós esse exemplo clássico, né, da parábola do rico, né, e Lázaro, que já foi aqui abordado pelo nosso pastor, mostrando, né, as realidades centradas no que Jesus queria transmitir para os seus discípulos e automaticamente para todos nós, né, mostrando que esse lado que foi já definido pelo nosso pastor, chamado de Hades, né, o Sheol, era este âmbito, né, que constituía tanto o seio de Abraão, né, que foi levado cativeiro, e o lugar de tormento que se encontrava o rico. Então, nós, diante dos recursos que a Bíblia ela fornece, evangelista Marcelo, isso nos dá uma devida segurança, né, para não nos misturarmos com essas crenças mitológicas, né, com esses deuses criados pela sociedade, até mesmo mais antiga, né, a sociedade que teve por muito tempo as suas convicções e crendices voltadas para essas coisas. E a Bíblia, ela dizima todo, né, conteúdo que venha especular esse lado, mostrando, né, que essa parábola fala para nós da retribuição desses dois homens, né, que tiveram a liberdade de escolherem caminhos, né, e Jesus é categórico em mostrar que um escolheu um caminho, o outro escolheu o outro, e às vezes a gente que estamos acostumados, né, a ver tanta injustiça, né, a ver tantas pessoas tendo vantagens em cima de outras pessoas que não tiveram a mesma sorte, como mostra ali o mendigo e o rico, né? E no final das contas, né, falando numa linguagem bem nordestina, nós vemos as retribuições, né, que foram totalmente opostas ao que se pensa, né, numa sociedade incrédula e cética a respeito dessa realidade. E nós vemos aí o rico, né, sendo atormentado e o mendigo sendo consolado, né? Pastor Steve, me permite até uma intervenção. No caso da parábola, o rico não foi para o Sheol porque era rico, né? E Lázaro certamente não foi ao seio de Abraão porque era pobre e miserável.
é interessante mostrar essa divisão, né? Essa distinção entre os homens, apesar... Foi por fatores sociais, né, que eles foram julgados. Apesar dos seus bens, né, da sua classe, talvez do seu nível de cultura, e na hora da retribuição ali a gente vê que não há esses pormenores, né? O que podemos dizer também, pastor João Barbosa, para não complicar, né, quem vai tentar explicar ou embasar seu argumento sobre a vida pós-morte, né, vai embasar nessa passagem bíblica, fica subentendido que enquanto o rico ele se desprendeu das questões espirituais relacionadas à fé salvífica, ao pobre e miserável Lázaro não lhe restava outra coisa senão a fé em um Redentor, né? Apesar de não estar precisamente explícito, mas está implícito. Né? Que tem que ficar evidente e claro, e eu peço assim ajuda, né, dos nossos dois irmãos, é que um não foi para o tormento porque era rico, e o outro não foi ao paraíso, conduzido ao paraíso porque era pobre, né? Mas dentro do contexto bíblico entendemos que a profissão de fé que ambos tomaram também foram distintas, assim como os caminhos, né, sociais que eles viveram, né? O pobre era um homem piedoso. O Lázaro, ele é chamado de Lázaro, ele é um homem piedoso, um homem temente a Deus. O rico era, antes de tudo, um homem avarento. E a avareza é um pecado de morte. Nenhum avarento entra no reino dos céus, nenhum avarento tem parte com Deus. Que a avareza é algo que está ligado ao reino das trevas, não tem nada a ver com Deus. O pobre, é tanto que o texto diz, morreu pobre, chagado, à porta daquele homem rico, mas ao morrer foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Ou seja, é um lugar de descanso, onde em tranquilidade e paz ia aguardar o desfecho final das coisas. Mas ele foi para lá por ser temente a Deus. Sua confiança, sua fé estava em Deus. Não é porque ele era pobre. Ele era pobre, mas ele era temente a Deus. Tem muitos pobres, paupérrimos até, que o destino dele não é diferente daquele homem rico. E o homem rico não foi para aquele lugar por ser rico, porque ele era realmente um homem que o seu coração não estava voltado para Deus, mas para as riquezas, e ele era um avarento e mau. Porque a Bíblia também fala de homens ricos que são piedosos e tementes a Deus. E tementes a Deus. Hoje também existe. Tem muitos, né? muitos. Então, o que eu quero perguntar e saber do Senhor, né, sobre a situação dos mortos desse estágio, né? Hoje se discute muito sobre a existência ou não de um inferno literal, de um lugar onde quem lá estiver padecerá um intenso, contínuo, ininterrupto e eterno sofrimento. Como muito bem colocou o pastor Steven, né? As muitas religiões existentes hoje, todas elas têm uma visão acerca da vida além túmulo, né? A gente vê, dias atrás estavam transmitindo através de mensagens de culturas, através de filme, muito a mitologia grega, né? Mostrando os deuses, né? Segundo a mitologia da Grécia, pastor João, que é o Zeus, o deus dos céus, o Poseidon, o deus dos mares, e o Hades, né? Que é o deus do submundo, né?
E isso, por muito tempo, foi incutido na mente das pessoas, né? Criado até filmes, animes e outras coisas. Já hoje, recentemente, estreou um filme que ele transmite a mitologia egípcia, né? E mostrando como é esse lado dos egípcios. Então, é explorado, né, esse lado por praticamente todas as religiões. O espiritismo, através de novelas abomináveis, né, que mostram também o lado da reencarnação através dessas crenças. Então, eu acredito que sucessivas vidas, né? Mostrando o inferno, mas o pastor João, ele vai... Então, mas aí só faz com que fique ainda mais, pastor João, alicerçado de que essa ideia de um submundo, ele existe, né? Sabemos que a cultura grega ela é antiguíssima, né? Os egípcios também cultivavam toda uma cultura da vida após a morte, alimentavam a expectativa também de uma reencarnação, né? Não por acaso, muitos faraós eram sepultados junto com alguns dos seus tesouros mais importantes, né? Mas como nós falávamos, com o passar do tempo, né, é dito que a mente humana vai se desenvolvendo, né, em todos os aspectos, inclusive culturalmente, e aí ela vai aprimorando, né, muitas ideias que vieram do passado e muitas delas vão caindo em desuso. E uma dessas importantes ideias e doutrinas bíblicas também é a questão da vida além morte, da vida além morte, né, além túmulo, né? Então, o inferno, né? Como é que a Bíblia concebe o inferno? É possível existir um lugar dessa natureza, pastor João? Plenamente. Plenamente. E ele foi preparado para o diabo e seus anjos. O inferno é um lugar específico. A ideia de estar embaixo não significa debaixo da terra, nem no centro da terra. Porque se você conhecer a posição da Terra com relação ao universo todo, não dá para a gente pensar dessa forma. Mas o certo é que ele está numa posição inferior com relação ao céu. Isso que é a grande verdade. E foi preparado por Deus. Foi preparado por Deus. Quer dizer, e com o objetivo de ali colocar o diabo e aqueles que o seguiram. 9 e 17, me parece, 9 e 17 do livro dos Salmos, 9 e 17. Tem uma palavra ali importante que a gente pode ler aqui para todos, para firmar a nossa palavra num texto bíblico, que ele diz assim: os ímpios serão lançados no inferno. Então o inferno é um lugar real, ele existe. E todos ou todas as gentes que se esquecem de Deus. E esse inferno não foi preparado para os homens, ele foi preparado para o diabo e seus anjos. E todos aqueles que se deixarem enganar, iludir pelo diabo, irão também para este lugar. Agora, o problema é sabermos como é esse lugar. Como será a existência neste lugar? É isto que os escritores da Bíblia se debruçaram muito antes da filosofia grega. Vir à tona, pois a ideia de um lugar de tormento ou de descanso, digamos, os primitivos hebreus viam o Sheol, que também traduziam por sepultura. Um exemplo, quando os irmãos de José voltaram e disseram ao pai:
tu conheces essa túnica? Ele disse, é do meu filho José. Ele disse assim, uma besta fera o devorou. Diz que Jacó rasgou seus vestidos, recusou ser consolado e disse assim, com choro descerei ao meu filho a sepultura. Sepultura ali não é cova, era algo mais profundo, um lugar onde os mortos estavam. Que antes, no desenvolvimento da teologia dos hebreus, era chamado de foi congregado ao seu povo. Esse termo surgiu depois da morte de Sara, se firmou com a morte de Abraão, foi congregado ao seu povo, e depois com Isaac e com Jacó. Veja só. E que mais tarde passaram a chamar de Hades. Me permita, mais uma vez, fazer uma intervenção aqui só para esclarecer. Quando ele diz que foi congregado e foi, no caso, sepultado, né, foi sepultada, é evidente que essa ideia de sepultar, ou seja, descer, não significa necessariamente esse lugar baixo está relacionado ao inferno. Isto. Né? Congregado com seus antepassados, tomando como referência a sepultura, né? Que é uma cova. E você veja aqui, e Abraão expirou morrendo em boa velhice, velho e farto de dias. 25:8 do Gênesis, e foi congregado ao seu povo. Essa ideia aqui é como se fosse uma ideia embrionária acerca do destino daqueles que partiam. E você vai ver que essa vertente teológica é diferente daquela do paganismo, já mencionado aqui, dos egípcios, dos antigos gregos e babilônios, e assírios e outros povos da antiguidade. Formado no seio do povo de Deus. Essa ideia, embora no momento se fizesse menção à cova, quem sabe lá até a sepultura de Macpela, o sepulcro dos patriarcas, mas a ideia mais profunda era o estar junto dos seus entes queridos que tinham partido para a eternidade. Que esse conceito se evoluiu, principalmente depois dos rabinos, evoluiu profundamente e veio a ideia. As escolas rabínicas. Isto, né? E veio a ideia de Hades, que os gregos tinham um termo paralelo, melhor de Sheol, que os gregos tinham uma ideia paralela, que era o Hades. O equivalente hebreu, que é a Septuaginta, quando traduzida do hebraico para o grego, traduziu aquela palavra. Observe bem, é bom que se entenda isso. Os tradutores da Septuaginta, quando traduziram o Antigo Testamento hebraico para o grego, aquela palavra que os antigos judeus chamavam de Hades, eles traduziram de Sheol, eles traduziram por Hades. O equivalente grego. Isso dá a ideia que me parece que esse sentimento entre o povo de Deus já era mais antigo. Já era mais antigo. E dali se desenvolveu uma série de conceitos, onde quem fosse para ali teria um sofrimento atroz, incomparável com o que acontece aqui nesta vida, que em determinado segmento cristão, mas que adotou no seu seio algumas teologias que vinha da antiga Babilônia, do sacerdote babilônico, porque Átalo III, então rei de Pérgamo, o chamado rei pontífice, levou para os romanos o seu acervo
mitológico e sua idolatria, e esses entulhos romanos adquiriram e que eles adotaram a igreja cristã, com o tempo adotou alguns daqueles princípios no seu meio, o que é muito ruim. Então surgiu o purgatório e outros lugares específicos, mas que é antibíblico. Mas veja aqui, rapidamente, tem um lugar chamado de Tártaros, que é um termo bíblico que lá em 2 de Pedro 2:4, ele usa esse termo que era como se fosse um lugar profundo, e aquilo seria a morada dos demônios, que é um equivalente àquele abismo de 9 de Apocalipse, um equivalente, quando foi aberto o poço do abismo, aquele abismo ali. E alguns teólogos acham que seja o mesmo lago de fogo, mas há outros que discordam, que o lago de fogo seja uma coisa e o abismo seja outra, até porque o falso profeta e o anticristo foram lançados no lago de fogo, mas o diabo foi lançado no abismo. E depois teria sido lançado no lago de fogo. Que é o estágio final. Que é o estágio final. Então, quando alguns pensam que é a mesma coisa, a gente vai ver que não é, há uma diferença. Mas esse Tártaros, ele é o termo, descreve o inferno, é um termo para inferno. Uma vez apenas na Bíblia aparece, que em 2 de Pedro 2:4, e descreve o mais inferior dos 9 níveis infernais, no pensamento grego. Observe bem. Então, esse sentimento, evangelista Marcelo e pastor Estives, ele é importante conhecer esses pontos bíblicos, porque Jesus falou muito, se debruçou muito sobre este assunto. Quando ele falava principalmente com os fariseus, de um lugar de tormento, um lugar de sofrimento, um lugar de afronta, no capítulo 8 de Mateus. Eu quero ler para deixar um tempo aqui para o meu amado pastor Estives, dar uma lapidação, vamos dizer assim, das nossas palavras, lapidar isto, e até o próprio Marcelo. Veja só. Mateus 8:12. Ele diz assim: e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Trevas exteriores é um nome que a Bíblia usa para inferno. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Ou seja, o sofrimento é tal de decepção, de dor, de desprezo, de abandono, finalmente de solidão, porque ele está longe de Deus. É a chamada morte espiritual em estado definitivo, chamada de segunda morte. Então, é algo terrível para aqueles que partem sem Deus. Então, o homem que tem a noção ideal dessa vida e do além, ele aceita Cristo como seu Salvador, porque é o único meio que a Bíblia nos ensina, capaz de termos uma passagem para a eternidade tranquila e feliz, sem precisar de dor e nem de nenhum gemido. Perfeitamente. Pastor Estives, quando a gente trabalha esse tema, há perguntas que ficam no ar, né? E todos ficam desejando uma resposta concreta, objetiva e direta, que satisfaça a curiosidade e a ansiedade, né, do arguidor. A questão é a seguinte: falando desse processo, né, intermediário
né? É aquele depois que o homem morre e antes da ressurreição final, seja para a vida eterna com Cristo, seja para a condenação eterna. Quando uma família perde um ente querido, há muita saudade, há muito choro, né? Sentimento de perda. E para sanar um pouco dessa lacuna e desse vazio que fica, evidentemente criou-se, né, em muitas tradições, a chamada possibilidade de comunicação com os mortos, né? A pessoa morre, mas existe ainda a possibilidade de manter um contato. A pergunta que eu queria que o senhor tentasse responder, se biblicamente é possível, né, é se os mortos estão, nesse momento, no estado consciente e se existe possibilidade de comunicação com eles. Essa é uma das prerrogativas que criam, né, as lacunas na crença das pessoas, né, em relação até o ingresso, né, de doutrinas heréticas, né, que abordam esse contato entre as pessoas que estão nessa vida, né, e as que passaram para outra, como assim a gente estamos acostumados a ouvir. Então, observamos que essa verdade da base, né, dessa doutrina que aborda esse comentário, ela gera uma certa dúvida, né, na cabeça das pessoas, principalmente que não estudam a palavra de Deus, né, que não buscam o conhecimento. Então surge uma grande pergunta, né? Com quem então está a verdade, né? Com quem está a verdade? Então, nós sabemos que a verdade, ela está revelada na palavra de Deus. É isso? Aonde a Bíblia, né, que é a regra de conduta e fé de todos nós, e isso não deixa lugar, evangelista Marcelo, para especulações, seja quem for, até mesmo que as pessoas sejam bem intencionadas. Mas a palavra de Deus, ela afirma enfaticamente que uma das razões, né, porque Jesus veio a este mundo, foi para nos mostrar como, né, poderemos lidar com essas coisas, né? Esses tipos de realidade que muitas das vezes não são aceitas e às vezes confunde, né? Às vezes mostra uma certa insegurança e medo na vida das pessoas. E nós não precisamos ficar confundidos, né, ou desencorajados, né, a respeito do destino dos mortos, né? Porque temos a palavra de Deus que é a revelação de seu Filho Jesus Cristo, né? Então, diante de todas essas especulações, né, acerca da morte, acerca desse contato, nós já vemos citações onde a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois da morte segue-se ao juízo, né? Nós vemos essa lição que mostra, embasamado na parábola do rico e Lázaro, né? Que mostra também a impossibilidade desse contato. Então, que os telespectadores sintam-se seguros, né, diante da verdade que estão de posse, que é a Bíblia, que garante, né, a segurança que temos nessas explicações que ela nos fornece para nos dar um norte, né, diante dessa realidade que é tão especulada, questionada, debatida,
E acredito que até Jesus voltar, esse assunto sempre será um assunto novo, né? Sempre será um assunto atual, né? Até porque lidamos com a morte no dia a dia, né? Às vezes nós que somos ministros do Evangelho, vez por outra, estamos fazendo uma cerimônia fúnebre, né? Como também presenciamos o nascimento de novas vidas, né? Vindo a esse mundo. Então a gente vai caminhando e lidando com essa realidade que precisa ser encarada e conhecida, né? Diante dos esclarecimentos escriturísticos, né? Da Bíblia Sagrada, tanto no Antigo Testamento. O pastor João foi bem peculiar aqui em mostrar para a gente, né? As citações, né? do Antigo Testamento que já vinha sendo observada, não é? Pelos autores que viram a necessidade de deixar essas revelações, né? Essas passagens, para que a gente possa nos nortear dentro do assunto que vamos tratar de acordo com a necessidade. É uma lição que certamente eu não posso deixar de fazer a pergunta ao pastor João e ao pastor Steven. Eu vou pedir a vocês que sejam sucintos, apesar de ser muito difícil, mas sei que os irmãos têm habilidade para isso. Está evidente que esse acesso, né, com base no texto adotado pela lição de Lucas, capítulo 16, que narra a história do rico e Lázaro, né? Ali está evidente para nós, está claro, concreto. Mas nós sabemos que ainda hoje, pastor João Steven, né, temos os ditos especialistas, né, os mensageiros, pessoas especialmente escolhidas para poderem se comunicar com aqueles que já partiram, né? E dentro de uma linguagem mais pragmática, né, da nossa sociedade, todos vão para o andar de cima. Bom, se há o andar de cima, certamente há um andar de baixo. Não sabemos quem pode ir para lá. Quem diz que alguém foi para o andar de cima, certamente tem autoridade para dizer que alguém foi para o andar de baixo, né? Então, não só hoje, mas em qualquer momento da história é possível identificar aqueles especialistas, pastor João, que se comunicavam com os mortos, né? Lá no Antigo Testamento eles foram caçados, foram proibidos de se comunicarem com os mortos, né? Como até dando a entender que a possibilidade existe realmente. Mas quando a gente lê a passagem de Lucas, está claro, Steven, que lá quem está lá não pode passar para cá, nem o de cá pode passar para lá. Afinal, com quem estão conversando se a Bíblia diz que é impossível que alguém que morra possa voltar a se comunicar com aqueles que vivem? Porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Afinal, pastor João, com quem essas pessoas estão conversando a ponto de dar detalhe da vida passada daqueles que buscam respostas? Como esse programa também ele é evangelizador. Tem um cunho evangelista de ensino da palavra de Deus. Isso aqui, pastor Estives, evangelista Marcelo, é um momento de ensino da palavra de Deus. Não é uma exposição de conhecimento bíblico. Paulo disse: eu quando fui ter convosco, não fui com sublimidade de palavras, nem de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder. E como tal, com respeito aos seguidores de toda e qualquer religião que não tenha a Bíblia como regra de fé e prática, é uma oportunidade de mostrarmos que essas pessoas que invocam aqueles que já morreram estão sendo enganadas. Estão sendo enganadas. E que seu ente querido vem
com as características diante. Observe o que Deus diz a Moisés para falar ao povo de Israel, no capítulo 18 de Deuteronômio, versículo 8 em diante. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Observe bem, senhores, senhoras e senhoritas, e todos aqueles que podem me ouvir através da rede mundial de computadores. Veja que ele diz aqui, ele fala de adivinho, prognosticador, agoureiro e feiticeiro. Isso é o que mais tem em nosso tempo. Numa passagem de ano, é incrível como esse povo aparece. Então, até com nomes mais elitizados, né? Isto, eles modificam, né? Aí ele diz assim, nem encantador, nem quem consulta um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Então, consultar morto é abominação contra Deus. Nenhuma pessoa que consulta morto entrará no reino de Deus, salvo se arrepender antes de morrer, porque depois não tem nada que possa livrá-lo do fogo do inferno, do tormento eterno. E essa proibição, pastor João, quero enfatizar mais uma vez, de consultar um morto, é que é impossível alguém consultar o morto, aquele parente que morreu. Então a questão é, se não é ele, a Bíblia diz que não é ele, quem é? São demônios, ou até o próprio Satanás em algumas ocasiões, dependendo das circunstâncias. Porque existe uma gradação no reino das trevas. E existem príncipes de natureza elevada, porém caída, que têm domínio, segundo Daniel nos mostra isso, em determinada região da terra, onde eles atuam. Vejam só. E eles enganam através de demônios que sobem. Esses demônios eles não descem, eles sobem. Eles são invocados. E geralmente tem um xamã, um médium ou alguma coisa parecida que incorpora esse ser. Porque a primeira sessão mediúnica da história da humanidade foi no Éden, onde o médium foi a serpente, onde Satanás se introduziu, e a plateia foi a mulher. E aquela mentira do Éden, ela evoluiu de Geraldo Zalté em sua obra New Age, e alcançou fundamentos de grandes religiões que se firmam nisso. Mas escute ainda, eu vou prosseguir aqui mais um texto. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Evangelista Marcelo, quem consulta os mortos está consultando demônios. É isso que a Bíblia garante. E eu, debaixo da autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, digo isso a todos aqueles que possam nos ouvir, para que venha com pressa aos pés de Jesus e se livre dessa maldição enquanto é tempo. Amém. Bom, nós queremos, assim, passar a oportunidade para o pastor Steve, deixar suas últimas considerações e sua palavra de agradecimento. Queremos dizer, né, para os que acompanham o nosso programa, que o nosso tempo é muito curto, né, pastor João, para abordar um assunto tão vasto, né, e talvez fique, né, algumas coisas ainda que não foram abordadas. Tem muita. Né, mas é o tempo, né, o que dá para a gente aproveitar o máximo. Podem usar os comentários, né, fazer as perguntas diretamente. Comentários, né? Tem um estudo para professores aqui que a gente também vai tentar
abordar ainda mais a temática, mas que Deus ajude que possa essas informações, né, acrescentadas à lição, que possam ser bastante esclarecedora para todos vocês. A lição está bem, né, bem aqui organizada, de forma bem simples. Acredito que todos que a estudaram vão ter um aproveitamento muito bom, né? E concluir agradecendo, né, voltando para essa nossa temática, dizendo que não temam, né, estudar a escatologia bíblica, né? Continuem buscando. Cada vez que você busca, que você pesquisa, você descobre alguma coisa a mais, né, Pastor João? Que vai lhe deixar talvez intrigado, porque não há todas as respostas que venham nos satisfazer. A gente às vezes quer conhecer tudo com clareza, com mais, mas a Bíblia, ela deixou apenas a Bíblia há apenas o necessário, né, para a gente. Então, nós queremos assim agradecer. Pastor João, sua palavra de agradecimento? Minha palavra de agradecimento é que dizer às pessoas que façam uma reflexão profunda. Evitem se submeter a sessões de hipnose, meditação transcendental, visualizações ou outras coisas parecidas, para evitar encontro com espíritos alienígenas, que o distancie mais e mais de Deus. Se não tem Bíblia, compre uma. Ou peça até a um crente: eu quero uma Bíblia. Urgentemente. Urgentemente. E faça isto e vá aos pés do Senhor Jesus Cristo. Amém. E que Deus abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu quero agradecer mais uma vez a participação dos nossos nobres pastores, né? Agradecer a Deus pela vida de todos que têm participado desse programa, contribuído também. E dizer a vocês que nós temos à sua disposição, professor, você que ama estudar a palavra de Deus e que deseja mergulhar um pouco mais dessa dimensão universal do ensino bíblico. Nós temos para você a Escola Teológica das Assembleias de Deus aqui em Abreu e Lima, que fica na nossa sede, e que você pode se inscrever, venha, faça a sua matrícula e desfrute aqui de todas as matérias que vão lhe ajudar a compreender mais as Sagradas Escrituras. Nós temos também para todos os professores, todos os que estão envolvidos com a Escola Bíblica Dominical, para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, todos os sábados, estudo bíblico para professores. E aqui, cada sábado, um preletor especialmente separado para ministrar a palavra de Deus em caráter de subsídio. Isso não substitui de forma alguma o estudo bíblico dominical nas congregações, mas vem somar ao conhecimento que você já tem adquirido através de suas pesquisas. Então, fica aqui o recado, que você possa nos ajudar se inscrevendo, comentando e sugerindo, que você possa também curtir todo esse trabalho e fazer essa divulgação para a glória de Deus. Louvamos ao Senhor por sua vida e agradecemos por sua atenção. Que Deus abençoe até a próxima lição, até o próximo trimestre, querendo Deus. Deus abençoe a todos.